Capítulo 19. Quer comer alguma coisa bem rápido, sugeriu Ryder. Enquanto caminhávamos pelo corredor nos afastando da sala de oratória, você tem tempo? Meu estômago ainda estava embrulhado, mas como o discurso tinha terminado, eu sabia que poderia comer uma fatia de pizza. Assenti ótimo. Nós nos dirigimos ao refeitório, e quanto mais perto chegávamos, mas eu percebia que o zumbido de conversas e risadas não era tão cruel aos meus ouvidos como tinha sido na primeira semana. Hoje havia algo bem-vindo no barulho e no cheiro dos alimentos não identificados. Meus passos pareciam mais leves. Eu estava, Sr. Stark, disse uma voz profunda, porque não estou surpreso em vê-lo no corredor quando tenho 99% de certeza de que você deveria estar em aula agora. Parei e me virei. Ryder fez o mesmo. O diretor Washington estava parado junto a uma porta aberta, com os braços cruzados no peito. A luz refletia em sua cabeça liça, careca. Você não está 100% certo. Respondeu Ryder. Para minha surpresa, você não acha que deveria estar sempre 100% certo. O diretor Washington sorriu, inteligente, Sr. Stark. É uma pena que você não aplique esse raciocínio rápido aos seus estudos, mas isso seria esperar muito, não seria? Um músculo pulsava no maxilar de ACH, acho que sim, o sorriso forçado desapareceu. Vá para a aula, senhor. Stark, por um momento, não achei que Ryder fosse. Ele olhou para o diretor, um sorriso desafiador nos lábios. Então, depois de uma pulsação descompassada, deu um passo para trás e para o lado. Vejo você mais tarde, ratinha. Espero que não seja no corredor, quando você deveria estar em aula, interveio o diretor Washington. Ryder riu baixinho enquanto se virava. Não sei, cara. Isso pode ser esperar muito. O peito largo do diretor subiu quando ele respirou fundo, em busca de paciência, e em seguida, ele olhou para mim. O homem apertou os olhos. Esse não é o tipo de garoto com quem você vai querer gastar seu tempo, aconselhou, e eu estremeci diante dessa dura suposição. Acho que ele nem sabia quem eu era, apesar de Caro e Rosa terem falado com ele. O caminho que esse garoto está traçando não é o mesmo pelo qual você vai querer trilhar. É melhor você seguir seu próprio caminho, seja ele qual for. Antes que eu pudesse responder, o diretor Washington tinha saído, seguindo pelo corredor em direção aos escritórios. A agitação alegre por ter feito o discurso desapareceu quando repassei em minha mente as palavras e o tom do diretor, a maneira como ele havia tratado Ryder. Nenhuma expectativa, nenhum respeito. Keira fez seu discurso na aula, sem liberar nenhum fluido corporal, de modo que a sensação boa voltou e o encontro na hora do almoço ficou parecendo há uma eternidade atrás. Fiquei feliz até por Paige, quando ela se empertigou na frente da sala e fez seu discurso sobre os 5 primeiros presidentes dos Estados Unidos. Paige tinha voltado a ser ela mesma. Mais ou menos. Os moletons largos e o rabo de cavalo bagunçado haviam sumido. Ela estava de volta aos jeans skinny e suéteres e seu cabelo estava liso e reto. Ela vinha me ignorando nos últimos dias, então não fiquei surpresa quando ela não olhou na minha direção ao se sentar. Ultimamente não tinha havido muito espaço mental para pensar em como Paige e Ryder estavam, mas notei que não havia nenhum toque ou beijo. Eles se falavam. Sorriam um para o outro. Bem, Paige sorria para ele, e eu não podia ver sua reação, mas a coisa ia apenas até aí. Quando o sinal tocou, ouvi Paige pedir a Ryder que ligasse para ela, e em seguida, saiu da sala enquanto Keira veio até minha mesa. Como você se saiu na hora do almoço? Nada de vômito, bem, eu acho. Nada de vômito. Fiz uma pausa enquanto minha mão direita apertava minha coxa. Você foi. Eu sei, exclamou ela. Deus, estou tão feliz que tenha acabado. Ryder se levantou e estendeu a mão para minha mesa, pegando meu caderno e meu papel, e arqueou uma sobrancelha, um discurso a menos. Falta só 1 bilhão? Bem, reconhecer isso era uma droga. Keira riu, sim, mas nenhuma de nós vomitou. Ela bateu palmas viva para nós. Um sorriso apareceu em meu rosto. Houve um par de segundos difíceis em que achei que ia acontecer, disse ela, observando Ryder enquanto ele se abaixava e pegava minha mochila. Mas consegui controlar. Todos nós agradecemos, brincou Ryder.
Ele pôs meu caderno na mochila. Aposto que sim, respondeu ela. Então, e o seu discurso? Tenho certeza de. Algo assim, disse ele. Algo assim, disse ele, de pé, estendi a mão para minha mochila. Nossos dedos se encostaram, o toque breve me atingiu como um golpe estranho, e puxei minha mão de volta. Meu olhar voou para o dele, e nossos olhos se encontraram. Suas bochechas ficaram rosadas, e ele desviou o olhar, focando-se no que parecia ser a tarefa monumental de encontrar o local perfeito na minha mochila para guardar meu caderno. O descompasso no meu coração murmurou Keira enquanto olhava para Ryder. Sorrindo, ela começou a se afastar. Vejo vocês amanhã. Ryder inclinou de leve a cabeça para ela, enquanto fechava o zíper da minha mochila. Acenei com os dedos. Está pronta? Perguntou ele, balançando a cabeça de novo. Eu o segui até a frente da sala, mas, antes que... Ryder, disse ele, tirando-os. Ryder, disse ele, tirando os óculos. Você tem um momento? Ele olhou para mim e de volta para o professor. Tenho. O senhor. Santos sorriu na minha direção enquanto pôs a mão no ombro de Ryder e o levou até o meio do quadro negro. Mesmo estando ao lado da porta e com muita coisa acontecendo no corredor, eu ainda pude ouvi-los. Você está pronto para o seu discurso? Perguntou o senhor. Santos, claro, respondeu ele. Um olhar de dúvida cruzou o rosto do professor. Tem certeza disso? Um dos cantos da boca de Ryder se curvou, mas ele não disse nada. Eu lhe dei um monte de privilégios na aula. Sei que você fica entediado e que prefere usar as mãos, criar alguma coisa, mas preciso que leve essa de si. Ryder não respondeu, e eu me remexi onde estava. Ryder não respondeu, e eu me remexi onde estava desconfortável. Você sabe que estou aqui se precisar conversar, disse Santos, e o sorriso sumiu do rosto de Ryder. Ele enrijeceu. Não jogue seu talento fora. Ok, Ryder não respondeu e depois foi dispensado. Meu olhar estava colado a ele. Um músculo em sua mandíbula se retesou enquanto se aproximava de mim. Porque Ryder precisaria conversar com Santos. O que o senhor? Santos sabia sobre Ryder que eu não sabia. Eu tinha a resposta para essa pergunta. Tudo. Saímos para o corredor lotado. Está tudo bem, sim. Sim, ele olhou para mim, as feições um pouco relaxadas. Olhe só para você, para mim? Ryder estendeu a mão e a fechou ao redor da minha, fazendo um choque correr meu braço. Ele começou a andar, ainda segurando minha mão. Você estava com um sorriso enorme no rosto a aula toda. Quero ver esse sorriso de novo. Estou feliz de ter feito o discurso. Mesmo me saindo mal, tenho certeza de que você não se saiu mal. Eu discordava disso. O senhor. Santos provavelmente também. Mas ele era gentil e paciente demais para dizer. Meu olhar caiu para nossas mãos unidas. Isso era novo. E no fundo do meu coração, eu gostava da sensação e do peso da mão dele, mas era errado. Alguns amigos podem andar de mãos dadas, mas eu era esperta o bastante para saber que não era como as pessoas veriam aquilo. Evitando seu olhar, libertei minha mão e cruzei os braços sobre o peito. Você precisa passar no seu armário? Perguntou Ryder depois de um momento. Pensativa, neguei com a cabeça. Nós saímos para o céu nublado da tarde. Só quando paramos perto do meu carro, eu me permiti olhar para ele. Sua expressão era ilegível quando se recostou na porta traseira. Tem algo que eu queria lhe perguntar mais cedo. Eu quero lhe mostrar a oficina. Razorbach, levantando uma das mãos, ele tirou o cabelo da testa. Pensei que talvez você pudesse querer ver no que estou trabalhando. O que você vai fazer no sábado? Meu coração começou a bater como se eu estivesse sendo perseguida por um serial killer. Eu parei um segundo antes de gritar nada a plenos pulmões, porque não era verdade. A Ainsley queria sair comigo no sábado. E mesmo que ela não quisesse, havia o lance com Paige. Ryder arqueou uma sobrancelha. Eu podia sentir minhas bochechas quentes. Quem poderia saber o que ele estava? Pensando enquanto eu ficava ali, olhando para ele, vou encontrar a Ainsley para o almoço. E depois, vamos passar a tarde juntas? Ele ficou em silêncio por um instante e, em seguida, enfiou as mãos nos bolsos. Legal, seu olhar se ergueu para mim. Eu me virei um pouco, espiando o carro de Hector, vindo pelo corredor central. Eu gostaria de conhecê-la, espere. O quê? Ele queria conhecer a Ainsley.
Ryder mordeu seu lábio inferior. Então, você sabe, eu meio que estou me convidando para ir junto. Ele realmente queria conhecer a minha melhor amiga? Ele inclinou a cabeça para o lado. E se você não acha isso legal, as coisas estão prestes a ficar muito constrangedoras, pisquei, percebendo que tinha que dizer alguma coisa. Qualquer coisa. O carro de Hector parou um pouco atrás do meu. Será que devíamos fazer isso? Procurei em minha cabeça regras com as quais eu não estava muito familiarizada. Essa não seria a primeira vez que estaríamos juntos fora da escola. Tínhamos comido juntos e ido à biblioteca. Ele tinha ido à minha casa, mas será que aquilo contava? Amigos saem juntos, mas eu não via Ryder, não pensava nele, apenas como amigo. Embora ele não soubesse disso. Eu sabia, eu estava muito confusa. Será que vai ser legal nós sairmos juntos? Perguntei, suas sobrancelhas baixaram. Sim, será legal, sem ter certeza de que ele entendia o que eu estava perguntando, respirei fundo. Eu queria que ele conhecesse a Ainsley. Ela era super importante para mim. Tomei minha decisão, eu ia gostar disso. A reação de Ryder foi imediata. Ele sorriu e a covinha apareceu. Perdi o fôlego. Eu realmente havia convidado Ryder para ir comigo encontrar a Ainsley. Eu queria isso. Queria mesmo, mas não tinha ideia do que fazer com isso. Mesmo assim, a empolgação zumbia pelo meu corpo. Sair com Ryder e Ainsley era normal. Algo que 1 milhão de pessoas provavelmente faziam todos os dias, porque eles estavam realmente vivendo a vida. Mas era algo inédito para mim, uma grande primeira vez. Eram minha melhor amiga, e o cara que tinha sido meu melhor amigo e que agora, apesar de tudo, eu sentia que era algo mais profundo, mais rico e mais complexo. Todos nós saindo juntos, parecia importante, perfeito, disse ele, afastando-se da lateral do meu carro. Ainda bem que as coisas não vão ficar constrangedoras agora, ei! Gritou Hector, estendendo o braço para fora da janela. Você está pronto, cara? Tenho que ir sim. Já vou. Ryder me entregou a mochila enquanto abaixava a cabeça em direção à minha. Congelei enquanto o ar deixava meus pulmões. Seus lábios roçaram a curva da minha bochecha, enviando uma série de arrepios pela minha espinha. Te mando mensagem mais tarde para combinarmos sábado. Acho que eu disse que tudo bem. Não tinha certeza. Eu poderia apenas ter ficado parada ali, olhando para ele. Mas Ryder abriu aquele sorriso que chegava ao fundo do meu peito e envolvia meu coração. Observei-o entrar no carro de Hector. Acenei para Hector enquanto ele saía do estacionamento, e então entrei no Honda e me sentei ao volante. Não liguei o carro, o que eu estava pensando? Sentindo? Não importava, olhando para o estacionamento que esvaziava depressa, percebi uma coisa extremamente importante, quase capaz de sacudir a terra em sua simplicidade. Focada na empolgação sobre sábado, eu tinha esquecido tudo sobre o Senhor, Henri e Asta. Beck, sobre Cário e Rosa terem ligado para a escola, sobre o discurso e sobre não conseguir falar. Eu esqueci tudo, porque nada disso era tão importante. Outra coisa era viver a vida, era noite de sorvete. Ou foi o que Rosa me disse quando entrou em meu quarto mais tarde naquela noite, carregando 2 potes. Chocolate, com quilos de calda, também de chocolate. A comemoração pelo meu discurso começou. Cário tinha que trabalhar até tarde, então seríamos só nós duas. Vê-la de calça de moletom e camisa de algodão era muito estranho porque eu quase sempre a via de uniforme cirúrgico verde. Rosa se sentou ao meu lado e me entregou a taça. Espero que ainda tenha espaço no estômago para a sobremesa. Sorri, sempre, tem espaço para a sobremesa. Ela também sorriu, tem certeza de que não temos laços de sangue? Ri enquanto pegava um pouco da maravilha gelada, macia, coberta de calda. Rosa olhou ao redor do quarto, seu olhar pousando sobre a cômoda, é sua escultura mais recente a sentir. É uma coruja. Ela se levantou, equilibrando a taça em uma das mãos enquanto caminhava até lá. Pegando a escultura, olhou para mim por cima do ombro, os olhos escuros brilhando. Mallory, está muito boa. Obrigada, todas as esculturas são boas, mas os detalhes desta? Ela a colocou cuidadosamente de volta no armário, é incrível. Rosa voltou para a cama e sentou-se. Eu realmente gostaria que você reconsiderasse tentar em madeira.
Cário ainda tem as ferramentas na garagem. Eu não era muito fã de ferramentas elétricas. Ela engoliu uma colherada. Cário quer nos levar para jantar no sábado à noite, para uma comemoração mais oficial. De repente, o sorvete azedou no meu estômago. Eu fiz planos com Ainsley para sábado. Empolgada, não chegava nem perto de como Ainsley ficou a respeito de finalmente conhecer Ryder. Meu programa de mensagens começou a explodir quando lhe contei a boa nova depois da escola, e ela provavelmente ainda estava me dando ai meu Deus, mesmo enquanto eu estava sentada lá, enchendo a cara de sorvete. Ah, tudo bem. Ela tomou outra colherada, que tal domingo? Então, eu balancei a cabeça, mas meu estômago ainda estava embrulhado. Ryder. Minha boca ficou seca quando Rosa levantou o queixo. Ryder quer conhecer a Ainsley no sábado. A colher dela caiu na taça. Ele quer, assenti, eu gostaria que eles se conhecessem. A pele ao redor da sua boca se repuxou. Como ela não respondeu, fiquei preocupada. Tem algum problema? Ela deu de ombros. Não. Acho que não. Acha então? O que vocês vão fazer no sábado? Perguntou ela. Ainsley e eu vamos almoçar, e aí que Ryder vai conhecê-la. Em seguida, Ainsley e eu estávamos planejando ver um filme à noite. Parece que vai ser um dia longo e ocupado. Ela correu a colher pela parte de dentro da taça. Você não acha que vai ter dever de casa no fim de semana? Balancei minha cabeça enquanto eu colocava a taça na mesinha de cabeceira. Meu estômago revirava como um pretzel agora. Cário não vai ficar exatamente confortável com você passando seu tempo livre com Ryder, disse ela. E eu poderia ter parado de respirar. Ele também era assim com Marquette, acrescentou Rosa com um sorriso triste. Mas eu acho que é uma boa ideia seus dois amigos se conhecerem. Porque ambos são importantes para você, mas também é importante nós o conhecermos. Ah, não? Então, acho que devemos conhecê-lo antes de sábado. Isso provavelmente vai ajudar muito a aliviar as preocupações de Cário, e bem, as minhas também. Seu olhar encontrou o meu. Então, esse é o trato que vamos fazer. Você quer ver a Ainsley e Ryder neste fim de semana, então ele deve vir jantar aqui na sexta-feira. Nós dois vamos garantir que estaremos em casa. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, está bem. Insistiu ela, assenti e disse. Está bem. O que mais eu podia dizer? Eu não tinha a menor ideia se Ryder iria concordar com isso, e agora eu estava pensando que não devia ter contado a ela sobre meus planos para sábado. Um apito soou no bolso de sua calça. Inclinando-se para o lado, ela pegou seu pager. Eu só via Cário e Rosa usando aquilo. Era estranho ver médicos usarem o que parecia ser um aparelho obsoleto. Ela, Juice, murmurou, levantando-se imediatamente depois de terminar a chamada rápida. Podemos fazer uma pausa na nossa conversa? Perguntou, franzindo a testa. Odeio ter que pedir isso, mas preciso. Tenho uma vítima de bala dando entrada. Parece que é um garoto jovem. Assenti. Tudo bem? Rosa se inclinou e beijou minha testa. Ela saiu do quarto e da casa em menos de 2 minutos. Eu esperava que a cirurgia fosse bem-sucedida. Perder pacientes não era fácil para ela, e naquela cidade isso acontecia com muita frequência. Peguei meu telefone quando ouvi a porta da frente se fechar. Digitei a mensagem que fez com que eu me sentisse exatamente como antes de discursar mais cedo. Cário e Rosa gostariam de conhecê-lo sexta-feira, no jantar. Pronto. Não havia outra maneira de dizer isso. Então cliquei em enviar. Quando levei minha taça para a cozinha, encontrei a dela na bancada. Passei uma água nas duas e, em seguida, coloquei-as na máquina de lavar louça. Quando voltei lá para cima, havia uma mensagem de Ryder. Parece bom. Me avise do horário, caramba, parece bom? Um sorriso se abriu em meu rosto quando mandei um ok em resposta. Ele desapareceu da conversa enquanto eu lavava o rosto, e quando voltei, a mensagem que tinha me enviado gerou uma vibração no fundo do meu peito. Estou ansioso por isso. Eu não estava muito certa a esse respeito. No meio da noite, ouvi Rosa chegar em casa. Rastejei para o topo da escada e ouvi Rosa e Cário falarem sobre o paciente dela. O garoto tinha 13 anos. Baleado 2 vezes. Uma vez no peito e a outra nas costas.
Rosa tinha conseguido salvar o coração, mas a coluna fora permanentemente prejudicada. Ela desapareceu na biblioteca, e eu sabia que ficaria lá até de manhã com uma garrafa de vinho. Ela não encarava bem isso de perder pacientes, e embora aquele não tivesse morrido, o resultado ainda a afetava há 13 anos. E esse garoto nunca mais voltaria a andar.